Graças a Deus por essa noite linda. Você está feliz aí, irmão? Amém. Estamos começando a semana da melhor maneira possível, juntos como família de Deus, na casa do Senhor, tendo comunhão uns com os outros, levantando orações ao Senhor, adorando a Jesus com as nossas mãos erguidas e as nossas canções e palavras de amor e de paixão a Jesus. E também, a partir de agora, recebendo a sua palavra. Você está animado para receber a palavra? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Antes da gente entrar na palavra, queria saudar a todos os nossos visitantes mais uma vez. Sejam muito bem-vindos. É um prazer recebê-los aqui. Voltem sempre que quiserem. As nossas portas estarão sempre abertas para vocês. Quem está nos acompanhando também ao vivo pelo nosso canal do YouTube, seja bem-vindo à nossa família de fé. É um prazer ter vocês conosco, mesmo que à distância. Que o Senhor também ministre o seu coração, fale o seu coração essa noite por meio da sua palavra. Amém? Queria fazer uma breve oração com você antes da gente começar a refletir nas Escrituras. Então põe a mão no seu coração, se você puder. Ore comigo. Senhor, nós apresentamos o nosso coração ao Senhor nessa noite como uma terra, uma boa terra, pronta para receber a boa semente que é a Tua palavra. Que ao cair no solo do nosso coração, a Tua palavra germine e cresça para produzir fruto com abundância. E que esses frutos, Senhor, abençoem a nossa vida, a nossa família e todos aqueles a quem o Senhor quer abençoar através de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Graças a Deus, porque nós podemos agora refletir na palavra do Senhor para ser santificados pelo Espírito Santo, para sermos trabalhados pelo Espírito Santo à semelhança de Jesus. Isso é maravilhoso. Antes de entrar na palavra ainda, queria só fazer menção do nosso Summer Day ontem. Foi maravilhoso. Foi um dia maravilhoso. Quem está aqui agora estava lá com a gente ontem? Legal, muito bom. É bom que tem bastante gente que está aqui. Então, quem não foi, pergunta para quem foi como é que foi o dia. Você vai ficar com água na boca para você não faltar a próxima vez. Foi muito legal. A gente ficou meio apreensivo com relação ao clima, porque a previsão do tempo disse que o dia ia amanhecer nublado, chuvoso, e de fato amanheceu nublado, chuvoso, mas deu meio-dia, o sol saiu, o céu ficou azulzinho. Foi muito legal, foi muito legal. Foi um dia muito bom em família, de comunhão, diversão. Foi muito legal. Se programe para estar com a gente no próximo, para você não perder, você participar também. Glória a Deus. Bom, como você sabe, já desde o fim do ano passado, eu tenho declarado profeticamente que 2020 será um ano de expansão, e que por isso nós vamos experimentar individual e coletivamente um romper para um crescimento e desenvolvimento integral sem precedentes. Você crê nisso, irmão? Porque somente se você crer e se apoderar dessa palavra, ela vai operar sobre a sua vida o poder que ela carrega. Então nós vamos manter em perspectiva esta declaração profética para 2020. 2020 é o ano da nossa expansão, amém? E sob essa perspectiva eu quero compartilhar com você uma palavra para dirigir os seus passos, os meus também, a direção certa em 2020, a fim de darmos a Deus o que Ele espera e recebermos dEle o que ninguém mais pode nos dar. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Ah, que legal, que legal. Que notícia boa, hein? Jadson e a turma ali estão com a gente aí já há 3 domingos. Jadson, um abração para você. Jadson está lá no Canadá com 16 pessoas na casa dele assistindo nosso culto agora. Que coisa legal. Marcos de Salles está lá na Austrália. Marcos, um abraço para você. Olha a nossa mensagem chegando a outros continentes, irmão. Coisa linda. E o Oshio está no Japão assistindo a nossa mensagem em Tóquio. Sejam bem-vindos à família Central, é um prazer recebê-los aqui, que Deus abençoe vocês. Amém, nos ajudem compartilhando esse link, nos ajudem trazendo amigos para assistirem
esse culto com vocês. Se não esse, os próximos, para que eles também sejam abençoados com a palavra que Deus tem nos dado aqui. Graças a Deus, graças a Deus. 2 Coríntios capítulo 9, nós vamos ler apenas o versículo 8, que diz assim: E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhes seja acrescentada, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Uau! Repita comigo, por gentileza. Toda a graça, todas as coisas, todo o tempo, tudo o que é necessário e toda boa obra. Glória a Deus. Para vivermos a expansão de Deus em 2020, a primeira chave que nós vamos precisar virar, aliás, o tema dessa mensagem é chaves bíblicas para um 2020 de expansão. Eu quero compartilhar com você alguns princípios que eu estou chamando de chaves. Chaves que nós vamos girar, que nós vamos ligar o propósito de Deus para a nossa expansão em 2020. Então a primeira chave que nós vamos precisar ligar, virar em 2020 para um ano de expansão é uma clara consciência da graça de Deus. Uma clara consciência da graça de Deus. Nós lemos o apóstolo Paulo nos dizendo que Ele está nos acrescentando, ou Ele é poderoso para nos acrescentar toda a graça. Toda a graça. Nós precisamos estar conscientes disso. Conscientes da graça de Deus. Conscientes de que o nosso progresso em 2020 não tem a ver com o que nós somos ou com o que nós somos capazes de fazer. É importante que a gente entenda isso. De fato, tudo o que somos e o que temos é por causa de Jesus e do seu favor sobre nós. Você reconhece isso, irmão? Nunca foi e nem nunca será por causa dos nossos méritos. Sempre foi e sempre será por causa dos méritos de Jesus. Foi por causa do que Jesus fez que nós fomos reconectados a Deus. E em sendo reconectados a Deus, segundo o ensino do próprio apóstolo Paulo aos Colossenses, fomos transportados para o seu reino. E estamos vivendo agora nesse reino debaixo de uma legislação, uma constituição, um governo. O governo do nosso próprio Deus, regido pela sua poderosa palavra. E esse reino, diz a palavra do Senhor, é um reino de paz, de justiça e de alegria. Nesse reino o Senhor tem bênçãos para os seus filhos, para os filhos do reino. Nesse reino o Senhor tem progresso, nesse reino o Senhor tem prosperidade, saúde, vida plena e abundante. Nesse reino o Senhor tem propósito, nesse reino o Senhor tem missão, tem ministério, tem boas obras para os seus filhos. Em nenhum lugar desse mundo você poderia viver uma vida tão espetacular quanto no reino de Deus. Graças a Deus por isso, porque foi Deus, em Jesus, quem nos abriu as portas da graça. E é por causa da graça de Deus que nós podemos viver um 2020 de expansão. Nunca foi sobre os nossos méritos, e sim sobre os méritos de Jesus. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículos 13, 14 e 15, assim: Ouçam, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos, faremos isto ou aquilo. A gente faz um monte de planos, né, irmão? A gente escreve, a gente pendura na porta do guarda-roupa, no espelho do banheiro. Mas a verdade é que nós precisamos estar conscientes da graça de Deus e sabendo que nesse reino, no reino de Deus, nós somos servos desse Deus. Servos desse Deus. Somos livres, mas somos servos. Servos para fazer a vontade do Senhor, como uma expressão de amor e de gratidão pelo que Ele fez por nós. Você entende isso? Diga amém. A Bíblia também diz em João capítulo 15, versículo 5,
Palavras de Jesus: eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Irmão, se você quer viver um 2020 de expansão, a primeira chave que você precisa virar é a sua consciência da graça de Deus, do favor de Deus sobre a sua vida. Estamos hoje aqui por causa da graça de Deus. Podemos nos reunir como família de Deus por causa da graça dele em Jesus Cristo, o favor dele em Jesus Cristo. Porque antes de Jesus Cristo, irmão, e a isso me refiro, antes de crermos em Jesus como Filho de Deus e nascermos de novo no Espírito, sermos posicionados no reino de Deus, antes disso, nós éramos pecadores perdidos, falidos, quebrados, não havia a menor possibilidade, não a menor chance de vivermos o propósito de Deus, porque estávamos desligados dele, desconectados dele. Mas Jesus Cristo veio para isso, para nos religar ao Senhor. Jesus Cristo veio para nos religar ao Senhor, o nosso Criador. E nos reconectar também ao propósito da nossa existência, ao propósito pelo qual nós fomos criados. E para o qual nós fomos criados, uma vida para a glória do seu nome. Amém, irmão? Você não está aqui para realizar os seus sonhos, você não está aqui para realizar as suas vontades, você não está aqui para conquistar os seus objetivos. Você está aqui, e aqui eu me refiro no reino de Deus, você está aqui para fazer a vontade do Senhor. Você está aqui para cumprir o propósito do Senhor para a sua vida. O quanto antes você entender isso, o quanto antes você aceitar isso, o quanto antes você fizer as pazes com isso, irmão, mais pleno você vai se sentir. Mais feliz e contente você vai viver com o que Deus tem te dado e te permitido ter e fazer. Amém? O inverso também é verdade. Quanto mais envolvidos nós ficamos nos nossos próprios desejos, ou melhor, quanto mais envolvidos nós ficamos com os nossos próprios desejos, ambições, sonhos, vontades, mais propensos à frustração nós ficamos. Mais propenso às desilusões nós ficamos. Quando a gente está sempre olhando para o nosso umbigo, quando a gente está sempre querendo o que a gente acha que é bom, querendo o que a gente acha que é certo, a gente fica vulnerável às intempéries da vida, quando elas nos pegam de surpresa e nos fazem saber, mesmo que abruptamente, que nós não podemos controlar absolutamente nada. Nada, irmãos, nada, nós não podemos controlar nada. A Bíblia diz no Salmo capítulo 25 ou 24, se eu não me engano, que do Senhor é a terra e tudo que nela há, o mundo e todos os que nele habitam. Tudo está debaixo do governo do Senhor, irmão. Tudo está debaixo da soberania do Senhor. Tudo que se faz sem a consciência da graça de Deus é correr atrás do vento. Tudo que se faz sem a consciência da graça de Deus é enxugar gelo. Então, como disse João, ou melhor, como disse Jesus no Evangelho de João, como disse Jesus e está registrado no Evangelho de João, sem Ele nós não podemos fazer nada. Nada, nada. O que é nada, irmão? Nada é nada. Eu não sei se eu chego em casa hoje. Pretendo, mas não sei se chego em casa hoje. Por quê? Porque eu não posso controlar o que acontece do lado de fora de mim. Posso controlar o que acontece no meu entorno. Eu não posso controlar as minhas circunstâncias. Posso apenas me manter submisso ao Senhor para ser controlado por Ele. Amém, irmão? Porque sendo controlado por Ele, eu sei que estarei seguro. Isso é maravilhoso. Então, Deus está nos acrescentando toda a graça, todo o favor, para que 2020 seja um ano incrível. E nós devemos ser gratos por isso, irmão. Devemos estar conscientes e convencidos de que tudo que nós temos não é exclusivamente nosso, mas dele, fruto do seu favor sobre nós. Amém? Certamente você já ouviu um sem número de vezes a definição da palavra graça. Essa palavra graça que nós encontramos na Bíblia muitas vezes, especialmente no Novo Testamento, ela é uma tradução do grego que significa favor imerecido. Um favor que nós não merecemos. Um favor que não é um pagamento. É o mérito de Jesus nos concedendo favor. E Ele está nos acrescentando favor. Amém, irmão? Deus está ao seu favor. Deus tem graça para a sua vida. Você recebe isso, irmão? Olha, eu não sei você, mas isso me anima demais. Isso me deixa, assim, de certa forma, desconcertado por dentro.
Porque eu percebo o quanto eu sou pequeno, o quanto eu sou incapaz, o quanto eu sou falho, o quanto eu estou propenso ao erro. E percebo como a graça do Senhor está sobre mim, me dando favor. Como a graça do Senhor está sobre mim, me dando favor, apesar de mim. Você entende isso, irmão? A gente precisa estar consciente disso e a gente precisa crescer em gratidão pelo que Jesus fez por nós. Pelo que virá adiante de nós. Com a certeza de que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém, irmão? Primeira chave que a gente precisa virar para um 2020 expansão é uma clara consciência da graça de Deus. Todos os dias pela manhã, quando você despertar do sono, diga: Senhor, muito obrigado pela tua graça estendida sobre mim. Senhor, muito obrigado pela tua graça estendida sobre mim. Senhor, eu achei que eu era bom o suficiente. Senhor, eu achei que eu era inteligente o suficiente. Senhor, eu achei que eu poderia controlar as coisas do meu jeito. Mas hoje eu reconheço que não. Hoje eu reconheço que sem o Senhor eu não posso nada. Então eu te agradeço, Senhor, pela tua graça estendida sobre a minha vida. Porque a tua graça é o mérito de Jesus, quem me dá condições de viver, de ser, de conquistar, de comprar, de ir, de voltar. É a graça do Senhor quem me dá o presente da vida. É por causa da graça de Jesus que eu respiro, é por causa da graça de Jesus que eu vivo. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça sobre mim. Amém, irmão? Desenvolva um coração grato ao Senhor pela graça, porque sem a consciência da graça de Deus, você não pode experimentar um 2020 de expansão, um ano de expansão. A segunda chave que a gente vai precisar virar para experimentar a expansão de Deus em 2020 é: todas as coisas, em todas as áreas da nossa vida, estão sob a influência, ou estarão sob a influência da expansão de Deus. Amém, irmão? Nós lemos nas palavras do apóstolo Paulo: e Deus é poderoso para lhes acrescentar toda a graça, para que em todas as coisas, diga de novo comigo, toda a graça em todas as coisas. Então nós precisamos estar conscientes que todas as coisas, em todas as áreas da nossa vida, estarão sobre a influência da expansão de Deus. Você precisa crer nisso, irmão. Amém? Você precisa crer nisso. Do princípio ao fim, disse o apóstolo Paulo, o evangelho é de fé em fé. Amém? Porque o meu justo viverá pela fé. Então você precisa crer nisso. Você precisa ter fé de que esta é a palavra que Deus repousou sobre a nossa vida para 2020. Crede no Senhor, seu Deus, e prosperarei. Crede no Senhor, seu Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. O que é dito aqui, irmão, carrega um poder profético de transformar real aquilo que está sendo declarado. Amém? Então você precisa pegar isso. Você precisa abraçar isso. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui para mencionar algo. É muito importante que, diante de uma palavra profética, é muito importante que, diante de uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, diante da expressão de um dom de revelação, tanto quem entrega a palavra, quanto quem recebe a palavra, estejam comprometidos com a palavra. Amém, irmão? A menos aquilo, ao menos que aquilo que esteja sendo dito não faça absolutamente nenhum sentido para você. Por isso que é usual que quem flui no dom profético, ao entregar uma profecia, pergunte a quem está falando: isso faz sentido para você? Por quê? Porque se faz sentido para quem a palavra está sendo, se a palavra que está sendo dita faz sentido para quem a ouve, é importante que quem está dizendo e quem ouve a palavra se comprometam com ela, para que ela opere o seu poder, amém, irmão? É importante isso, sabe? Às vezes a gente libera umas palavras aqui de cima, e a impressão que eu tenho é que nem todos pegam essa palavra com fé, nem todos pegam essa palavra com expectativa, nem todos se comprometem com essa palavra. E aí, quando os textos são um testemunho pipoca aqui, outro ali, outro acolá, por quê? Porque nem todos pegam com fé e com expectativa, nem todos se comprometeram com a palavra lançada. Então eu oro para que você em 2020 se comprometa com toda a palavra profética que será lançada sobre a sua vida, amém, irmão? Para que ela opere o seu poder na sua vida e você tenha os seus testemunhos de fé para compartilhar. Amém? Se comprometa com as palavras que estão sendo lançadas aqui, irmão. Se você crê e se comprometer com essa palavra, 2020 pode ser o ano mais incrível da sua vida, irmão. Creia nisso. Hoje pela manhã, o presbítero Ezequias mencionou o versículo que eu estou careca mesmo, meu cabelo está caindo aqui na frente. Careca de dizer e de mencionar aqui para vocês, porque a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito.
A vontade de Deus é fazer a aurora da nossa vida brilhar mais amanhã do que brilhou hoje. Essa é a vontade de Deus. Entretanto, irmão, nem tudo que Deus permite é o que Deus quer. Por quê? Porque é preciso que haja um alinhamento entre Deus que libera a sua palavra e nós que recebemos a sua palavra. Um alinhamento. Amém? Eu me lembrei, eu passei, eu olhei para o Rubem, me lembrei do testemunho do Rubem. Que testemunho bacana. Uma vez eu soltei uma palavra profética aqui, eu perguntei quem dos irmãos trabalhavam dirigindo por aplicativo, e ele levantou a mão, mais alguns irmãos levantaram a mão, e eu profetizei que naquela semana, e eu não fiz isso porque eu quis, irmão, eu fiz isso porque fui impelido pelo Espírito Santo. Eu não elaborei essa palavra, eu simplesmente liberei essa palavra. E eu disse que naquela semana, os irmãos trabalhavam dirigindo por aplicativo, faturariam quanto, Rubem? Eu disse o dobro. Faturariam o dobro do seu faturamento, da média do seu faturamento semanal. Então, se durante a semana, um exemplo aleatório, se durante a semana alguém dirigindo o aplicativo faturava R$1.000, naquela semana faturaria 2.000. Aí quando eu liberei a palavra, o Rubem levantou a mão aqui do meu lado, aqui, ele estava bem ali mesmo, ele levantou a mão e disse assim, bem alto, eu preciso. Na mesma hora, irmão, na mesma hora, foi no rebote, eu disse para ele, então você vai faturar 5 vezes mais. Hã? Recebe de novo? Eu falei para ele, então você vai faturar 5 vezes mais. Aí terminou o culto, o Rubem veio falar comigo, acho que foi no término do mesmo culto, ou depois, enfim. Ele veio falar comigo assim, pastor, eu estou com um problema. Eu falei, mas como assim você está com um problema, cara? Acabei de profetizar sobre a sua vida. Não, eu estou com um problema porque o meu carro foi roubado, eu estou sem carro. Como é que eu vou faturar 5 vezes mais dirigindo para o aplicativo se eu estou sem carro? Eu falei, irmão, você pegou a palavra? Então segura essa palavra aí. A semana só acaba de sábado para domingo que vem. E ele foi para casa com a palavra. E no sábado ele compartilhou comigo. A gente teve um mutirão aqui para fazer uma limpeza lá em cima no terraço. E ele compartilhou comigo o que aconteceu. Aconteceu algo espetacular na vida dele. E de sábado para domingo, irmão. De sábado para domingo. No limiar de sexta para sábado, perdão. De sexta para sábado, no apagar do lampião, Deus cumpriu a palavra profética que eu liberei sobre a vida dele. E ele faturou 5 vezes mais do que ele teria faturado dirigindo pelo aplicativo durante toda a semana. Sem carro. Sem carro. Para você ver o poder que tem uma palavra profética liberada no poder do Espírito Santo sobre a vida de quem recebe. Amém? Mas qual que é o detalhe do testemunho? O detalhe do testemunho é o seguinte. Ele me disse que, não sei se foi sexta ou quinta, algum dia ele perto do milagre, ele orou ao Senhor e falou assim, Senhor, honre a palavra do teu servo. Honra a palavra do teu servo. Isso é o compromisso com a palavra profética liberada, irmão. Amém? Senhor, o Senhor liberou uma palavra, eu peguei essa palavra, Senhor, cumpra essa palavra, eu creio nela, Senhor. Amém, irmão? Então eu estou liberando essa palavra sobre sua vida desde o fim do ano passado. Amém? E vou fazendo isso aqui, domingo a domingo, até que o Espírito me diga para parar. Mas eu vou fazendo isso aqui de domingo a domingo. Sabe, eu estou declarando, estou liberando sobre a sua vida. 2020 será o ano da sua expansão. Então, Paulo disse que Deus nos acrescentaria toda a graça. Precisamos estar conscientes da graça de Deus. É só pela graça de Deus. Amém? Essa é a primeira chave. A segunda chave. Todas as coisas. Paulo disse, Deus nos acrescentaria toda a graça em todas as coisas. Então a segunda chave é essa. Todas as coisas, em todas as áreas da nossa vida, estarão sob a influência da expansão de Deus. Em 2020, a sua vida particular estará sobre o efeito da expansão que Deus está operando a partir do dia 31 de dezembro de 2019. A sua família estará sob o efeito da expansão que Deus está operando desde o dia 31 de 2019. Amém, irmão? Seu casamento, seus filhos, o que quer que seja parte do que você considera a sua família, estará sob a influência da expansão de Deus. Seus negócios, nos seus estudos. Aliás, eu vou compartilhar uma bênção aqui com vocês, irmãos, e é uma bênção mesmo. Eu iniciei a minha formação em pedagogia em 2013. Só concluí ela sexta-feira passada. Engraçado isso, irmão, porque eu fui
todo brasileiro é expert em procrastinar, né, irmão? Não sei se no Japão o pessoal procrastina e Yoshio. Não sei se o pessoal na Austrália, no Canadá procrastina. Aqui no Brasil procrastina muito. E eu sou um procrastinador inveterado, irmão. Então eu vou empurrando aquilo que eu posso fazer. Eu vou empurrando aquilo que eu posso fazer hoje para depois da manhã. Não é uma virtude, tá, irmão? Não é uma virtude. Eu não me alegro disso. É o que eu estou tentando trabalhar na minha vida para melhorar. E aí o que acontece? Eu fui lá na coordenação do meu curso dizer que eu precisava de mais um período. Conversei com a minha coordenadora lá, falei, preciso de mais um período, minha vida está corrida demais, eu sou pastor, minha filha vai fazer 1 ano agora, isso em novembro do ano passado, vai fazer 1 ano agora, a vida está muito agitada, me consegue mais um período para eu poder escrever minha monografia com calma. Aí a coordenadora do curso olhou para mim e falou assim, Daniel, seu problema não é tempo, seu problema é que você está travado. Além do mais, tem o seguinte, esse é o seu 14º período, você não pode mais ficar na faculdade. E a gente só tem 14 períodos para concluir. O curso tem 9 períodos, mas eles dão um acréscimo para a gente terminar o jogo nos acréscimos. E eu fui até o fim dos acréscimos. Esse é o seu 14º período, você não pode ficar mais aqui. E outra coisa, todo período que você se matricula para entregar a sua monografia e não entrega, conta com uma reprovação. E você já tem 3 reprovações, você já está no 14º período, não pode reprovar mais. Moral da história, você tem que entregar a sua monografia esse ano, ou no mais tardar no comecinho do ano que vem, que é para que a sua nota seja lançada no sistema até o começo do ano letivo de 2020, para que seu bolso seja zerado. Se seu bolso seja zerado, você fique em paz, se forme. Falei, é mesmo, professora? É, coordenadora, é verdade. Aí saí dali, liguei para a minha orientadora, falei, minha orientadora, é isso, aquilo, outro, eu estou vindo da coordenação agora, e parece aí que eu tenho alguma coisa entre 2 e 3 meses para escrever a monografia, isso era no começo de novembro. Aí ela falou assim, não, Daniel, negativo, você não tem 3 meses não. Já dei entrada no meu processo de aposentadoria, já estou fechando as minhas coisas por aqui. É o seguinte, se você quer se formar, você tem 45 dias para entregar sua monografia. Aí eu fiquei gelado por dentro, falei assim, não vou ser jubilado não, pelo amor de Deus. 14 períodos aqui dentro para ir embora de mão a banana, não. Falei, tá bom, professora, não vou chorar o leite derramado não. São 45 dias que tem para escrever, eu vou escrever em 45 dias. Irmão, voltei para casa agoniado e comecei a estudar, escrever. Enfim, moral da história. Comecei 2020, irmão, debaixo do poder dessa palavra. Sexta-feira passada, apresentei monografia, deu tudo certo, tirei uma excelente nota, estou formado. Yeah. Amém. Então, o comecinho do ano já foi assim, uma coisa, né, significativa. Estou expandindo, irmão. Estou expandindo. Não sei se começo outra graduação, não sei se faço uma pós-graduação, ou alguma coisa eu vou fazer, porque esse é o ano da expansão. Amém? Esse é o ano da expansão, eu não vou ficar parado, não. Mas esse é o ano da expansão sobre a sua vida acadêmica, se você está estudando, se você quer estudar, se você tem um projeto de fazer o Enem no final do ano para começar uma faculdade, se você vai fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, né, Cris? Doutorado ainda. Doutorado. Amém, irmão? Eu estou orando, não estou orando, Rubens, não estou orando só por milionários, não. Estou orando por mentes brilhantes nessa igreja. Amém? Estou orando por mentes brilhantes. Logo, logo a gente vai startar, né, Cadu? No tempo de Deus a gente vai startar aqui o nosso pré-veste social e vamos formar muitas mentes brilhantes, ou vamos ajudar a empurrar muitas mentes brilhantes para dentro da universidade. Então esse será o ano de Deus, será o ano da expansão de Deus sobre a sua vida acadêmica, amém? Eu falei no domingo passado que em todas as dimensões da nossa existência humana, nós estaremos debaixo do poder da expansão de Deus para 2020. Você será expandido intelectualmente. Você crê nisso? Todas as áreas. Não há uma única área de sua vida sequer que Deus não queira abençoar com a sua graça e tocar com a sua expansão. Irmão, por favor, não pense que Deus não se interessa por aquela área da sua vida que parece assim, um tanto quanto sem graça. Não pense que Deus não se interessa pela área da sua vida que está emperrada, está empacada. Não pense que Deus não se importa com isso. Ele se importa com absolutamente tudo o que diz respeito sobre você. Você é um filho amado de Deus. Ele tem planos para a sua vida. Ele tem um propósito para a sua vida, irmão. Amém? Você não está nesse mundo a passeio, você não caiu aqui de paraquedas, você não está aqui por acaso, não. Deus tem um propósito para a sua existência e Ele está interessado em abençoar você integralmente. Então, todas as áreas da sua vida, em todas as coisas, você será expandido em 2020. Vamos provar toda a graça de Deus para o homem todo. Amém? Se você esteve aqui no domingo passado, você se lembra da mensagem que eu preguei.
Todos fomos criados seres espirituais, seres intelectuais, emocionais, seres relacionais. Todos fomos criados seres físicos. E em todas essas dimensões da nossa existência, Deus quer nos abençoar. Deus quer nos expandir. Precisamos cultivar a fé de que em 2020 o nosso espírito será abundante. Amém, irmão? Vamos provar um crescimento espiritual como nunca antes. Amém? Essa reflexão, ela está misturada um pouco assim com... Essa reflexão em particular, ela tem um espírito um pouco profético, porque eu vou compartilhando algumas coisas com vocês aqui e ao mesmo tempo liberando palavras sobre a sua vida. E essa é uma palavra que eu estou liberando sobre a sua vida, irmão. Em 2020 você crescerá espiritualmente. Em 2020 você será afetado por uma fome espiritual que você nunca sentiu antes. Em 2020 você vai ser afetado por uma vontade de ler e estudar as Escrituras como você nunca sentiu antes. Você vai ser afetado por uma vontade de orar que você nunca sentiu antes. A propósito, a nossa torre de oração foi reaberta. Semana passada, estamos todos os dias de 6 a 7 da manhã orando aqui, com exceção de sábado e domingo. De segunda a sexta estamos orando, de 6 a 7 da manhã. Uma reunião eu venho sozinho, outra vem mais um comigo, outra vem 4, 5, depois vem mais 2. Não importa, irmão, as portas são abertas, quem quiser vir. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus não é mágico, ok? Então o que acontece? O que acontece é que Ele não vai tocar a sua cabeça com uma varinha mágica e dizer, puf, vai aparecer aí a vontade de orar. Ele libera sobre você a sua palavra, essa palavra carrega um poder. Se você crê nessa palavra, esse poder é ativado. Então você é movido, você é de alguma forma impelido pelo Espírito Santo a fazer aquilo o que a palavra disse que aconteceria, ok? Então sobre orar, eu sei que tem muita gente que tem dificuldade para orar, eu sei que tem muita gente que ora muito pouco, tem muitos crentes nessa igreja que oram muito pouco. Sabe, eu não digo isso como, não digo isso em tom de condenação e julgamento não, irmão. Eu também já orei muito pouco. Graças a Deus, hoje, como disse o Bruno Henrique, eu estou no outro patamar. Eu estou orando um pouquinho mais, né? Mas eu sei que é difícil para muita gente orar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você só aprende a orar orando. Amém? Eu posso pregar a melhor mensagem sobre oração que você já ouviu na sua vida. Se você não dobrar os seus joelhos e orar, você não desenvolve uma vida de oração. Você pode ouvir mensagens, você pode ler livros, você pode frequentar ambientes em que se fala, em que se ensina sobre oração, mas se você não orar, você não desenvolve uma vida de oração. Então o que acontece é que, debaixo do poder dessa palavra que eu estou liberando sobre a sua vida, você precisa agora se programar, amém? Programar a sua agenda e dobrar o seu joelho para orar, irmão. Dobrar o seu joelho para orar é uma força de expressão que a gente usa aqui no nosso dialeto, né? Mas você precisa orar. Seja de joelho, seja em pé, seja sentado. Só não vale deitado, irmão, porque deitado é fogo, né? Deitado a gente ora 5 minutos, daqui a pouco está dormindo. Mas você precisa orar, e você vai orar em nome de Jesus. Eu libero essa palavra sobre a sua vida. 2020 você vai crescer espiritualmente, irmão. Amém? Você vai crescer espiritualmente. Vamos romper no sobrenatural para ver sinais, milagres e maravilhas acontecendo em nós e através de nós, irmão. Essa é a palavra que eu estou liberando aqui. Você vai experimentar sinais e maravilhas na sua vida. Mas veja, Deus também vai usar você para operar sinais e maravilhas. Amém? Quem pega essa palavra, diga amém. Deus vai usar a sua vida para operar sinais e maravilhas onde você trabalha, onde você estuda, no meio da sua família, no meio da sua vizinhança. As pessoas vão procurar você para orar, as pessoas vão procurar você para realizar milagres, as pessoas vão procurar você para curar enfermos, as pessoas vão enxergar a graça de Deus na sua vida, iluminada pela luz de Cristo que está brilhando em você, vão recorrer ao poder do Espírito Santo que está sobre a sua vida. Deus vai usar você para operar sinais e maravilhas em 2020, irmão. Creia nisso em nome de Jesus. Foi Jesus mesmo quem disse: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e obras ainda maiores farão. Se você crê em Deus, essa palavra está sobre a sua vida. Nossa vida de oração será frutífera, receberemos revelação das Escrituras como nunca antes. Seremos uma bênção para as pessoas na nossa vida. Amém, irmão? Libera essa palavra sobre a sua vida. Você vai ser uma bênção para as pessoas que te cercam em 2020. Você não vai ser, em 2020, eu profetizo que você não vai ser aquela pessoa irrelevante, aquela pessoa que não faz diferença.
Está ali, muito bem. Não está ali, muito bem também, porque... Não para os membros da família central. Não para quem está recebendo essa palavra. Não para quem está pegando essa palavra. Em 2020 você será relevante. Em 2020 você será lembrado. Em 2020 você será mencionado. Em 2020 as pessoas olharão para você, reconhecerão você. Em 2020 as pessoas reconhecerão o poder do Espírito Santo que opera sobre a sua vida. Em nome de Jesus, pega essa palavra, irmão. Em 2020 você colherá muitos testemunhos de como Deus está usando a sua vida. Amém? Nós não vamos só colher testemunhos das coisas que Deus fará por nós, mas nós vamos colher testemunhos das coisas que Deus fará através de nós. Aleluia! Glória a Deus por isso. Pessoas vão nos procurar para receberem de Deus, por nosso intermédio, aquilo que Ele está derramando sobre nós. Aleluia! Mas não só isso, irmão. Nossa alma também será abundante. Aleluia! A Cris orou aqui, liberou uma palavra sobre quem está nos assistindo, ou sobre quem conhece alguém que está nos assistindo, ou mesmo alguém que está aqui agora. Saúde emocional, saúde emocional, saúde emocional. Feridas emocionais abertas serão fechadas, e nós vamos experimentar uma alegria profunda. Uma alegria profunda que nós saberemos com certeza que vem de Deus. Sabe, irmão, aquela qualidade de alegria que uma vitória do Flamengo não produz. Aquela qualidade de alegria que um dia, num passeio no sítio, não produz. Aquela qualidade de alegria que a gente tem certeza que só Deus produz. Essa alegria só pode vir de Deus. Vai ser assim. As nossas emoções serão fortalecidas. Nós seremos pessoas mais resilientes, mais maduras e menos cheias de mimimi. Amém? Eu profetizo sobre a sua vida, irmão. 2020 sem mimimi. Amém? Sem mimimi. O mimimi é aquela atitude assim, vitimista, aquela atitude para baixo, aquela atitude sempre coitadista, mas aquela atitude que está sempre culpando o mundo, sabe? É o mundo contra mim. Ninguém me ajuda, ninguém me abre porta, ninguém me ama, ninguém olha para mim, ninguém me dá um telefonema, ninguém me passa um zap. Não, irmão, por favor, levante a cabeça. Levante a cabeça, olhe para Jesus. Olhe para Jesus porque Ele é suficiente para você. Amém? Se as pessoas à sua volta não te valorizam, Jesus te valoriza. Se as pessoas à sua volta não te amam, Jesus te ama. Se as pessoas à sua volta não se importam com você, Jesus se importa com você. Jesus é suficiente. Suficiente. Maturidade. 2020 será um ano de aceleração para a maturidade. Amém, irmão? Aceleração para a maturidade. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Porque veja, irmão, Deus só pode usar a gente madura. Por quê? Porque ser usado por Deus, muitas vezes, como é que eu posso dizer isso? Ser usado por Deus, muitas vezes, vai contra aquilo que nós julgamos ser agradável, ser bom, ser gostoso, ser fofinho, ser legal. Você entende, irmão? Eu já fui acordado de madrugada para expulsar demônio. Eu já fui pego de surpresa e tive que cancelar toda a minha agenda do dia para atender alguém, para fazer algo, para coisas que, em tese, né, do ponto de vista humano, não seriam assim muito legais, mas você é usado por Deus. Você é usado por Deus para abençoar pessoas. Você é usado por Deus para, sabe, curar pessoas, tocar pessoas. E você só faz as pazes com isso se você for maduro. Entende? Você só faz as pazes com isso se você for maduro. Ser usado por Deus, muitas vezes, significa ser lesado. Ser usado por Deus, muitas vezes, significa ser subtraído. O que não há nada de errado com isso, né? Porque a gente diz, Senhor, eu quero ser usado, Senhor, eu quero ser usado, Senhor, eu quero usado pelo Senhor. Aí, quando as pessoas usam a gente reclama com Deus, Senhor, eu estou me sentindo usado. Ué, mas você não pediu isso? Então, as pessoas me usam, as pessoas abusam de mim. Ué, mas você não orou por isso? Agora, preste atenção, irmão. Eu disse que 2020 será um ano de aceleração para a maturidade. A maturidade é a condição de Deus a aprender com a vida. Amém? A maturidade é fruto que só brota em um coração ensinável.
Quem não gosta de aprender não amadurece. Quem não gosta de aprender não amadurece. Então uma situação boa, muito boa aconteceu. Há lições ali. Eu preciso aprender essas lições para conservar as virtudes que cooperaram entre si para que aquela coisa boa acontecesse. Aconteceu uma coisa ruim. Há lições ali. Eu preciso aprender quais foram os gaps, as falhas que cooperaram para aquela situação ruim acontecer na minha vida. E eu aprendo para que eu não cometa mais os mesmos erros. E eu aprendo para que eu reproduza novamente os acertos. Eu estou o tempo todo aprendendo, irmão. Você precisa estar o tempo todo aprendendo, porque só quem aprende amadurece. Olha o que Jesus disse: venham a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quando é que nós descansamos, irmão? Quando nós aprendemos. Jesus disse: aprendei de mim e encontrarão descanso para as suas almas. A gente só descansa quando aprende. Se você anda muito agitado, se você anda muito perturbado, se você não consegue dormir, se você está para lá e para cá, procura a resposta, não encontra, procura, a saída não encontra, é porque você parou de aprender. Então, se isso faz sentido para você, você precisa começar a vasculhar a sua vida para encontrar em que ponto foi que você se perdeu desse coração aprendiz que te permite amadurecer no Senhor. Amém? Se você olha muito para o passado, está reclamando muito do que aconteceu ontem, anteontem, ano passado, você perdeu um coração aprendiz. Paulo disse que nós devemos nos esquecer das coisas que ficaram para trás e avançar para aquelas que estão adiante de nós. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Sabe, então esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu avanço para as que estão adiante. Eu só avanço quando eu deixo o que ficou para trás, irmão. Sabe, mas tem muitas pessoas olhando para frente e querendo avançar com uma corda amarrada nos pés. Sabe, sempre olhando para o passado e, não, porque ele fez isso, porque ela fez isso, porque isso aconteceu, porque e lá atrás, irmão, você só consegue avançar se você deixar para trás o que tem que ficar para trás. Amém? A gente só consegue receber o novo e acomodar o novo na nossa vida se a gente abrir espaço. Para abrir espaço, a gente precisa deixar o velho embora. Amém? O que aconteceu, ficou para trás, aconteceu. Daqui para frente, Deus pode, se nós permitirmos e abrirmos espaço, Deus pode reescrever todo o nosso ano, de acordo com os seus propósitos para nós. E os propósitos dele para nós são bons. São maravilhosos, irmãos. Deus tem o 2020 expansão para nós. Renderemos o total controle de nossas emoções a Jesus. Amém? Renderemos o total controle de nossas emoções a Jesus. Há os milhares de livros de autoajuda nas prateleiras das livrarias. 7 passos para você controlar isso, 7 passos para inteligência emocional, 7 passos, dicas para não sei o que, não sei o que. Irmão, tudo isso é bom até a página 3. Porque para nós que somos filhos de Deus, a coisa funciona um pouco diferente. Nós nos submetemos a Jesus. Nós nos submetemos à palavra. E é o poder de Jesus e o poder da palavra que nos colocam em linha. Que nos colocam em linha com Ele. E que nos colocam nesse lugar de equilíbrio. Não adianta você buscar a ajuda do Augusto Cury, buscar a ajuda das grandes mentes brilhantes. Se você não alinhar seu coração com a palavra de Deus, irmão, se você não submeter as suas emoções a Jesus, não adianta. Vai ser bom por um tempo, daqui a pouco você vai sofrer de novo. Você quer ficar livre dos problemas, das doenças da alma, irmão? Você quer ficar livre disso para sempre? Quem quer? Quem gostaria de ficar livre disso para sempre? Submeta completamente o controle das suas emoções a Jesus e a sua palavra. Completamente. Não seremos mais governados pelo medo. Não seremos mais governados pela ansiedade, pela depressão. Nos tornaremos pessoas inofendíveis. Irmão, outro dia eu fui no mercado
E eu peguei uma peça de carne fechada. E o açougueiro estava ali do lado de fora do mercado. E eu falei assim, amigão, por gentileza, juro por Deus, irmão, eu falei assim, desse jeito. Amigão, por gentileza, esse tipo de carne aqui, eu corto assim, eu corto assado. Aí ele olhou para mim e falou assim, ó, você corta com a faca. E me olhou sério, assim, no olho, assim, ele devia estar apurrinhado com alguma coisa, aconteceu alguma coisa no açougue lá, que ele ficou chateado, descontou em mim. Aí, irmão, eu fiquei assim, eu gelei, porque eu falei assim, cara, sério que ele falou isso para mim? Aí, em 3 segundos a gente se olhou, eu falei, obrigado, irmão, obrigado pela informação, aprendi direitinho. Mas se é alguém que não tem o controle das suas emoções governado por Jesus, aquilo ali seria um prato cheio para uma... Né? Deus me livre, irmão, uma briga por causa de carne no açougue, né? Faca para lá, machadinho para cá. Você tá maluco. Eu falei, não. Eu decidi ser uma pessoa inofendível, então você não me ofende. Amém? Você pode me xingar, pode falar isso aqui, você não me ofende. Não vai me ofender. Irmão, eu estou falando que você pode, não é para fazer não, tá? Eu estou falando, se acontecer, eu não vou me ofender. Por quê, irmão? Porque eu sei quem Jesus é. Eu sei quem eu sou nele, quem ele é em mim. Eu sei que nós somos juntos. Porque eu não sou governado pelo que me dizem. Eu não sou governado pelo que pensam de mim. Eu não sou governado pelo que fofocam de mim. Eu não sou governado pelos olhares das pessoas para mim. Eu sou governado pelo que o meu Criador diz sobre mim. Porque o meu Criador diz para mim que eu fui criado para ser um filho amado. Eu fui criado para ser próspero, para ser abençoado. Eu fui criado para ser maduro. Eu fui criado para ser equilibrado. Eu fui criado para ser sensato. Eu fui criado para ser doce, para ser amável. Eu fui criado para isso. Então eu sei quem eu sou e eu sei para o que eu fui criado. Então o que você diz ou deixa de dizer a meu respeito faz pouca importância. Entende? E quanto antes a gente aprende a viver nesse lugar, irmão, mais livres nós nos tornamos para ser quem Deus nos criou para ser. Aprenderemos o perdão incondicional de Jesus. Eu levei 3 segundos para perdoar aquele cara. Eu imaginei assim, cara, esse cara deve estar chateado com alguma coisa deu errado hoje no trabalho dele. E, eu perdoo ele, Jesus. Eu perdoo porque ele foi grosseiro, porque ele foi mal educado. Porque ele foi um péssimo profissional naquele momento, porque eu era um cliente do mercado, não é? E são as minhas compras que pagam o salário dele. Tudo isso passa na nossa cabeça em uma fração de segundos, né? Poderia chamar o gerente, poderia criar uma confusão. Eu decidi perdoar com o perdão de Jesus. E para um 2020 de expansão, a gente precisa estar pronto para isso. A gente precisa estar consciente e pronto para isso. Seremos uma inspiração para as pessoas à nossa volta, irmão. E nós vamos ajudar essas pessoas a encontrar o seu destino em Deus. Amém? Você crê nisso, irmão? Amém. Chaves bíblicas para um 2020 de expansão. Paulo disse, toda a graça, em todas as coisas. Aleluia. Nossa saúde física também será expandida em 2020. Ih, os gordinhos ficaram agora chateados comigo. Irmão, nós precisamos aprender a sermos bons mordomos do nosso corpo. Paulo disse que nós somos o templo do Espírito Santo, casa de Deus, morada de Deus pelo Espírito Santo. Sabe, irmão, cuidar mal do corpo não é legal. Não é legal. Então a gente, só não estou dizendo aqui que você tem que correr, você tem que fazer isso, tem que malhar. Não, nada disso. Nada disso. Você só tem que cuidar bem do seu corpo. Amém, irmão? Cuidar bem do seu corpo, descansar bem, dormir bem, se alimentar bem. Obviamente, praticar algum exercício físico, movimentar o seu corpo. Seu corpo é uma máquina. Se você deixa essa máquina parada, essa máquina pode pifar, né? Mas você precisa se tornar um bom mordomo do seu corpo. Amém? Se coloque em linha com a palavra, irmão, para que 2020 seja um ano de expansão física também para você. A graça de Deus sobre nós nos dará consciência e responsabilidade com o nosso corpo.
E eu profetizo que todos nós vamos receber de Deus a disposição e a perseverança que até então nós não tivemos para nos exercitarmos mais, nos alimentarmos melhor e cuidarmos bem de nossa saúde física. Amém? Eu libero essa palavra sobre a sua vida, essa palavra está sobre a minha vida também. Amém, irmão? Já tô igual as pessoas que vão se curar lá no AA, nos Alcoólicos Anônimos. Eu tô um dia de cada vez. Eu acordo e falo assim, hoje eu não vou ingerir carboidrato e açúcar refinado. Estou limpo só pelo dia de hoje, irmão. Eu vou dormir, amanhã eu vou acordar e vou falar a mesma coisa. Porque eu já percebi que é mal furado. Senão, esse ano, irmão, são 365 dias. Vai com calma. De repente, você fracionar isso aí é mais inteligente. Eu escolhi fracionar por dia. Então eu acordo e decido. Hoje eu não vou tomar. Já estou, irmão, vai para quase 10 dias sem tomar uma gota de refrigerante. E tomando café sem açúcar, tá? Café sem açúcar. E aí, eu tomei essa decisão. Mas eu não tomei essa decisão só porque eu quero, e só porque, né, há uma ditadura do bem-estar, e você tem que cuidar do seu corpo. Não, não é só por isso não, irmão. É porque eu entendo que eu sou casa de Deus, que eu sou templo do Espírito Santo, e que eu preciso ser responsável com o meu corpo. Porque pense só comigo, irmão. Eu não sei você, mas eu faço planos de ver Jesus voltar. Então eu acredito que eu vou viver bastante. Mas para viver, meu irmão, viver bastante sedentário, viver bastante sem energia, viver bastante doente. Qual é a vantagem nisso, irmão? Me leva, Senhor. É ou não é? Viver bem, irmão, para ver minha filha crescer, para ver minha filha encontrar o seu destino em Deus, para ver Jesus voltar, irmão, eu quero viver bem, produzindo, correndo, jogando meu futebol. Você entende? Fininho. Eu não entendi porque vocês estão rindo. Já vim de preto que é para dar uma de chavada, né? Dizem que o preto alivia a barra do... Oh, irmão, lá no Recreio tinha um senhor que jogava frescobol lá. Quando eu ia para a praia lá no Recreio, eu ficava vendo aquele senhor. Irmão, o senhor era bem senhorzinho mesmo, velhinho. Abdômen trincado. Seco, forte. Trincadinho, sequinho. Eu falei, caramba. Meu irmão... Eu devia ter, sei lá, uns 20 e poucos anos, quase 30 anos, barrigudo na praia, vendo o velhinho lá, sarado, jogando o frescobol dele. Eu falei, não, isso está errado. Isso está errado. Então eu quero chegar na minha velhice assim, que nem aquele velhinho lá no Recreio, jogando o seu frescobol. Mas para isso, irmão, a gente precisa estar consciente da graça de Jesus, a gente precisa estar consciente de que em todas as coisas, em todas as áreas da nossa vida, nós estaremos debaixo da influência da expansão de Deus em 2020. Nós precisamos estar conscientes de que cresceremos espiritualmente, seremos curados emocionalmente e também seremos melhores fisicamente. Amém? Pega essa aí, ó. Essa pode ser importante para você. Pega essa. Em 2020, as nossas taxas hormonais, pressão arterial, glicose, força física, serão tocadas pela abundância de Deus e nós seremos bons administradores da nossa saúde física. Amém, irmão? Profetizo 2020, taxas hormonais equilibradas. Amém? De novo, Deus e Jesus não são mágicos. Você tem que fazer seu trabalho. Mas eu profetizo isso sobre a sua vida. Taxas hormonais equilibradas. Amém, irmão? Você vai fazer um exame de sangue, vai estar batendo lá direitinho, tudo ok. Pega essa aí é para mim também, ó. Vamos chegar ao fim de 2020 no nosso peso ideal. Aleluia. Cheios de testemunhos de como fomos abençoados por Deus. Aleluia. Mas, lembre-se, precisamos estar posicionados para que tudo isso aconteça. Amém, irmão? Posicionados, irmão. A graça de Deus, isso aqui é uma metáfora, tá, irmão? Isso não é literal. A graça de Deus é como se a graça de Deus tivesse um perímetro. E ela só operasse naquele perímetro. Se você está dentro do perímetro, você está debaixo da influência da graça. Vai rolar, vai acontecer. Mas se você sai desse perímetro, você sai da cobertura da graça, e a graça para de operar sobre a sua vida. E aí as coisas começam a travar. Então quando eu falo sobre se alinhar, quando eu falo sobre se posicionar, quando eu falo sobre se colocar,
em posição de estar em acordo com Deus é entrar nos limites da graça e fazer todo o necessário para não sair de lá. Quais são os limites da graça? Qual é o perímetro da graça? A palavra de Deus. Amém, irmão? A palavra de Deus. Precisamos viver pelos princípios do reino, para que Deus cumpra em nós as promessas do reino. Amém? Então a gente precisa estar posicionado, a gente precisa estar dentro do perímetro da graça para que isso funcione sobre nós. Terceira chave que nós vamos virar para um 2020, expansão. A expansão de Deus tocará o nosso tempo. Paulo disse, e Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada para quem todas as coisas em todo tempo. Isso não quer dizer que os nossos dias terão 30 horas, como muitos de nós gostaríamos, né? Para muitos de nós, 24 horas é pouco, e a gente não consegue fazer tudo que a gente tem que fazer. Não quer dizer que os nossos dias ganharão mais horas, mas que debaixo da graça de Deus, receberemos sabedoria para gerir o nosso tempo, a fim de que todo o bom propósito do Senhor se cumpra em nossas vidas. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Olha, Paulo fala do insensato e fala do sábio. Algumas versões falam do tolo e do sábio. Paulo qualifica o sábio como aquele que aproveita bem o seu tempo, usa com sabedoria o seu tempo. Logo, quem não usa com sabedoria o seu tempo, quem não aproveita bem o seu tempo é como um tolo, que está perdendo o tempo de viver. Pior do que morrer é perder o tempo de viver. Porque você morre, acabou, irmão. Acabou, morreu. Mas quando você perde o tempo de viver, é como se você estivesse morto, vivo. Entende? Você perdeu o tempo de viver, o tempo do propósito de Deus para a sua vida. Não chega, as vontades de Deus para você não se desenrolam, as coisas não viram. Você está sempre encalacrado em algum problema, ou algum problema relacional, algum problema financeiro, ou a sua espiritualidade está em baixa. Sabe, irmão? A coisa está sempre enrolada. Então nós precisamos ser sábios para gerir bem o nosso tempo. Em 2020, Deus nos ensinará. Está tudo na palavra, irmão. Está tudo aqui. Deus nos ensinará o foco. Deus nos ensinará a nos livrarmos das distrações na hora certa. Em Hebreus capítulo 12, depois de falar sobre os heróis da fé e sobre tudo que os heróis da fé fizeram e como eles escreveram seu nome na história, o escritor aos Hebreus diz, portanto, deixemos de lado todo o pecado que nos assedia e todo o embaraço que nos atrapalha de corrermos a nossa carreira proposta por Cristo Jesus. Todo o embaraço. Não é difícil a gente entender que a gente precisa abandonar o pecado, não é? A gente reconhece o que é contrário à vontade de Deus e pela força do Espírito Santo nós dizemos não vamos pecar e desobedecer ao Senhor fazendo aquilo que lhe é desagradável, aquilo que lhe é reprovável. Mas, muitas vezes nós temos dificuldade para reconhecer o que nos é um embaraço. Muitas vezes nós temos dificuldade para reconhecer aquilo que nos atrapalha de correr a nossa carreira. Não é? Então assim, a gente precisa buscar no Senhor e na inspiração do Espírito a sabedoria para discernir quais são as distrações que estão impedindo a nossa corrida espiritual. Muitos de nós estamos correndo a nossa corrida espiritual enrolados pelas distrações naturais. Ou você está perdendo muito tempo em alguma atividade que você não precisaria perder tanto tempo, ou você está envolvido em projetos que não são projetos com os quais você deveria estar envolvido, ou você não está servindo na casa de Deus de alguma forma, colocando seus talentos à disposição para serem trabalhados pelo Senhor e serem desenvolvidos pelo Senhor na sua obra, no seu reino, ou mesmo lá fora, você não está servindo. A gente precisa descobrir onde é que a gente está enrolado com as distrações dessa vida e por isso a gente está correndo a nossa corrida espiritual de maneira vagarosa, de maneira, sabe, alguns já chegaram até mesmo a parar.
2020 será um ano de sabedoria para gerir o tempo, amém, irmão? Aleluia. Vamos acabando. A quarta chave que a gente vai virar para um 2020 de expansão é: a expansão de Deus nos acrescentará tudo o que é necessário. Amém? Paulo disse que Deus nos acrescentaria toda a graça para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, está aqui no texto que a gente leu. E aqui nós entendemos que isso não tem a ver apenas com as nossas necessidades materiais, como aquelas de que nós precisamos para viver, mas também tudo o que é necessário para sermos integralmente plenos. Amém, irmão? Romanos 8,32 diz: olha, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Todas as coisas. Só André pregou, porque só ela disse aleluia. Como ele não nos daria de graça todas as coisas? Irmão, eu estou cada vez mais consciente de que a gente está entrando num tempo da história em que, se os filhos de Deus não forem radicais para viver o Evangelho e para viver as Escrituras, amém, irmão? Que o que transforma a sua vida não é ler a Bíblia, o que transforma a sua vida é viver a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você recebe uma boa informação, maravilha. A palavra de Deus é poderosa, você está recebendo uma informação poderosa. Mas só quando você desenvolve aquela palavra na sua vida, quando você encontra um lugar apropriado para aquela palavra na sua vida, é que ela libera sobre você o seu poder e você começa a ser transformado por ela. Então, se a gente não for radical, irmão, radical, sabe, muitos de nós estamos fazendo concessões demais em lugares em que nós não deveríamos fazer. Ah, não, mas sabe como é que é, né? Aqui, pô... Ah, não, mas isso, aquilo, outro. Tem sempre um mas, tem sempre um se. E você não vive a palavra como você deveria viver. E aí você não experimenta o poder que ela tem para liberar sobre a sua vida. A sua vida está sempre naquela medida mais ou menos. Nunca está pleno. Seremos colocados diante de oportunidades que esperávamos há muito tempo, irmãos. Deus nos levará a pessoas chaves que nos abrirão portas, nos conectarão a outras pessoas. Seremos colocados numa rede de generosidade onde seremos abençoados, tanto quanto abençoaremos os outros. Eu não sei quem foi que disse isso, mas essa frase é maravilhosa e ela faz todo sentido dentro do nosso contexto. Deus escolheu ser amado no outro. Amém, irmão? Só quando a gente serve, só quando a gente dá, só quando a gente faz, só quando a gente contribui, só quando a gente reparte, só quando a gente divide a nossa vida, é que a gente consegue perceber o quanto Deus está nos abençoando, o quanto Deus está nos dando, o quanto Deus está fazendo por nós. Sabe por que muitas vezes a gente chora pedindo a Deus aquilo, o que Deus não vai nos dar? Porque a gente está sentado de braços cruzando esperando Ele abençoar a gente. Mas se a gente se levanta e começa a repartir, multiplicar, fazer, servir, se a gente se envolve nessa rede de generosidade, irmão, à medida que a gente dá, a gente recebe de volta. A gente nem percebe que foi subtraído, a gente nem percebe que deu o que a gente tinha e ficou sem o que a gente tinha, porque Deus já nos recompôs, já nos deu de volta. Você entende, irmão? A palavra que a Mari não está aqui, a palavra que a Mari trouxe no momento de reflexão dos dízimos hoje pela manhã, na verdade foi um testemunho de como Deus a abençoou na época do seu casamento. Estava juntando um dinheirinho para comprar uma geladeira frost free que ela queria, e ela e o seu marido foram compelidos pelo Espírito Santo a darem todo o dinheiro que eles já tinham juntado para comprar a geladeira numa oferta especial que foi levantada em algum lugar por algum motivo que eu não lembro exatamente. E ela contou que em um mês ela ganhou absolutamente tudo que ela precisava para casar. Até a oferta ela não tinha nada, ela só tinha parte do dinheiro de uma geladeira que eles nem tinham comprado ainda. Por causa daquela oferta, em um mês, Deus deu tudo o que eles precisavam para casar. Tudo. Por quê, irmão? Porque quando a gente abre espaço, sendo generoso, dando, repartindo, contribuindo, fazendo. Irmão, essa é uma lei do reino. Você sabe que as leis do reino são infalíveis e Deus só age pelas leis do seu reino. Então, quando você se enquadra numa lei do reino, irmão, não tem como Deus não te abençoar. Não tem como. Então, em nome de Jesus, irmão,
Entre nessa rede de generosidade. Comece a abençoar as pessoas. Comece a repartir o que você tem. Comece a fazer. Comece a servir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmão, eu não falei isso ainda. E eu quero falar agora. Né? Todo. T-O-D-O. Todo. Hoje, o Yoshi só assiste a gente em Tóquio. O Jadson no Canadá e as pessoas na Austrália. Ela só assiste a gente porque uma pessoa ofertou todo o equipamento de mídia dessa igreja. Câmeras, caras, tecido, luz. Uma pessoa. Por causa de uma pessoa, uma alma já se rendeu no Canadá. Por causa de uma pessoa, 16 pessoas estão assistindo essa mensagem no Canadá. Eu não sei, pode ser que a vida dessas 16 pessoas estejam sendo transformadas a partir de agora. Uma pessoa no Japão, na Austrália. Você tem noção disso, irmão? E eu queria que você aplaudisse o Senhor pela vida do Rubem. Essa pessoa foi o Rubem. Irmão, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso, porque eu quero que você tenha o prazer de ouvir os seus testemunhos. Quanto ele foi abençoado, quanto ele tem sido abençoado, o quanto ele é generoso, o quanto ele faz. Quanto mais ele faz, mais Deus dá para ele. Você entende, irmão? A gente precisa entender essa coisa, irmão. A gente precisa entender isso. Sabe? Colocar isso na nossa cachola. Há muitos outros irmãos que já fizeram muito por essa igreja. Muito, 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 muito. E na hora certa eu vou mencionando os nomes deles. Como são muitos, eu gastaria muito tempo para falar de todos eles. Mas tem todos eles aqui. Na hora certa a gente vai falar. Escute isso, olha, irmãos. Em 2020, escute isso. Em 2020, projetos engavetados sairão do papel. Deus nos dará as estratégias certas para isso. Se você for esperto, você vai pegando essas palavras proféticas, irmãos, e você vai montando uma agenda de oração. Você entende? Porque isso é parte do seu compromisso com a palavra profética liberada aqui. Você começa a montar uma agenda de oração. Senhor, o Senhor liberou essa palavra sobre a nossa vida, então eu quero começar a orar por isso. Eu quero começar a orar por aquilo. Eu quero começar a orar por aquilo outro. Senhor, começa a me dar estratégia, começa a me dar sabedoria, inteligência. Tá comigo aí, irmão? Não fica parado não, irmão. Não fica de braço cruzado esperando. Deus não faz mágica. Se você é um trabalhador informal que está procurando um emprego de carteira assinada, 2020 é o seu ano. Amém? Se você é um empreendedor, se você é um empresário, um pequeno empresário, um médio empresário, vocês se tornarão grandes. E eu estou profetizando, tá, irmão? Agora eu estou profetizando. Vocês se tornarão grandes e a demanda de trabalho será tão grande que em pouquíssimo tempo vocês vão precisar contratar pessoas para o serviço. Amém? Digam amém se vocês creem nisso, porque eu quero ouvir os testemunhos depois. Aquela palavra, pastor, eu já contratei 3 funcionários. Aquela palavra, pastor, já tive que mudar para um escritório maior. Aquela palavra, pastor, está rolando, está funcionando. Já registrei minha empresa. Já fechei um contrato. O Alan, que não está aqui hoje, está viajando. Ele começou o ano, irmão, assim, na pilha. Ele recebeu a palavra do dia 30, do dia 31, lançou a sua semente, a sua oferta de honra aqui, irmão. Na primeira semana de janeiro, ele assinou acho que 3 ou 4 contratos assim, impressionantes. Então, cara, quem pega a palavra, é um negócio. Eu estou falando de pegar a palavra, irmão. Meu Deus. Por último, quero chamar o Ministério de Louvor para cá já. A quinta chave que a gente vai precisar virar para a nossa expansão em 2020. A expansão de Deus nos fará fluir em toda boa obra. Não. Você tem que dar um amém mais forte. Porque é bom, né? A gente fala de receber, de Deus fazer, de Deus fazer, de Deus fazer, de Deus fazer. Mas eu estou te falando que em 2020, Deus nos tocará e nos fará expandir em toda boa obra. Toda boa obra. Essa é a palavra do apóstolo Paulo. Toda graça, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. 2020 será um ano em que talentos serão descobertos.
Dons serão despertados. Dons serão reanimados, reavivados. Porque tem gente aqui que tem dom. Tem gente aqui que já serviu, tem gente aqui que já fez, tem gente aqui que já se envolveu. Mas que por causa das situações, das circunstâncias da vida, estão hoje aí parados, de braços cruzados, sem fazer, sem se envolver, sem servir, sem trabalhar, sem desenvolverem os seus dons. Então, irmão, você já reparou, né? O Davi, o nosso líder de jovens, está sempre aqui agora no altar. O Mateus, seu irmão, seu irmão está sempre aqui no altar. A Mari está sempre pregando, irmãos, que eu quero abrir espaço, irmão. Eu quero abrir espaço. Dons, quem sabe amanhã é você, né? E aí não estou falando só de pregar, não estou falando só de fazer alguma coisa aqui, não. Estou falando daquele dom que você sabe que Deus te deu. Daquela habilidade, daquela qualidade que você sabe que Deus te deu. E que você sabe que Deus te deu para ser desenvolvida em benefício de outros. Amém? Para ser desenvolvida em benefício de outros. Eu aprendi isso em casa, irmão. Meu pai foi empresário a vida inteira. Empresário e pastor a vida inteira. E foi um grande empresário. A gente já teve surfando por cima da onda. E aí, o que acontece é que na empresa dele, irmão, primeiro, na empresa dele, a sensação que eu tinha é que todo mundo que ficava sem emprego na igreja, na semana seguinte estava empregado lá na firma. Eu chegava lá, mas esse irmão que eu vi ontem, mas esse cara é da igreja, essa irmã é da igreja. Meu pai dava um jeito de empregar todo mundo. A pessoa procurava meu pai e falava assim: pastor, minha vida eu estou numa pindaíba. Cara, vai lá na empresa amanhã, eu vou arrumar um negócio para fazer. Aí chegava lá, botava o cara para cortar um papel, fazer um café, alguma coisa, dava um salário pro cara. Eu falei assim: meu pai tá doido? Vai quebrar a gente assim? E aí ele falou um negócio, irmão, eu já falei isso aqui outras vezes, ele falou um negócio que eu nunca mais esqueci isso na minha vida. Ele falou assim: filho, se você vai errar por amor, que seja amando sempre demais e nunca de menos. Então, irmão, olha só, presta atenção. Esse negócio é poderoso demais. Poderoso demais. Eu falei isso domingo passado, irmão, porque essa palavra está ardendo em mim. Eu preciso repetir isso. Deus só multiplica aquilo que a gente divide. Você entendeu? Deus só multiplica aquilo que a gente divide. Jesus, na multiplicação dos pães, partiu o pão. Deu graças, partiu o pão. Depois de ter partido o pão, ele entregou o pão para os discípulos. E os discípulos é quem multiplicaram os pães que foram sendo entregues. Jesus só multiplica aquilo que a gente reparte. Amém? Então em 2020, irmão, você está sendo... Estou falando isso porque a gente ainda está no dia 26 de janeiro. Você está sendo ungido, capacitado, equipado, preparado por Deus para fluir em toda boa obra. E não tem esse negócio de, mas eu estava parado, eu vou me preparar. Irmão, lembra que eu falei, você só aprende a orar orando? Você só aprende a servir servindo, você só aprende a pregar pregando, você só aprende a fazer qualquer coisa fazendo. É ou não é? Eu quero ter o cuidado de não limitar isso ao que acontece aqui na igreja, entendeu, irmão? Porque de repente você pode pensar assim, eu tenho que me envolver em alguma atividade que a igreja promove. Eu tenho que participar de algum ministério. É bom que você faça isso. Porque essa é a sua família de fé. Então se você vai servir, comece servindo por aqui. Comece servindo aqui. Mas eu quero ter o cuidado de não limitar isso para expandir isso para o mundo. O nosso campo é o mundo, irmão. Amém? O Alain Basília que fala, se quem faz do mundo das ruas o seu púlpito, tem a cidade por sua igreja. Você entende? Então é isso, sabe? É viver uma vida inteira com essa mentalidade de que o que Deus nos deu não é para nós apenas. O que Deus nos deu passa por nós. Mas é para que outros também tenham. Para que outros sejam abençoados. Por isso é que Paulo diz que toda a graça de Deus, ela nos é acrescentada para que a gente flua em toda boa obra.
E aí ele põe isso num termo bem amplo, né? Toda boa obra, toda. Então não tem a boa obra certa, a boa obra errada, irmão. Tem a boa obra que Deus preparou para você. E isso corrobora o que o próprio apóstolo Paulo disse em Efésios capítulo 2, versículo 10. Porque somos criação de Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras que Ele preparou de antemão para que andássemos nelas. De antemão. De novo, a que tempo isso se refere? À eternidade. Lá na eternidade, Deus preparou boas obras para mim, para você, para o Rubem, para a Rose, para o Lucas, para a Patrícia, para o Wilson, para o Marcelo. Lá no plano de Deus estava escrito, ó, 2020 Daniel será, aliás, em 2017 o Daniel se tornará pastor da igreja central. E então ele vai trabalhar lá, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Estava lá, irmão, estava lá no livro da vida. Então, qual que é o meu trabalho? Meu trabalho é descobrir isso. Senhor, qual o propósito do Senhor para mim? E escute o que eu vou lhe dizer. Muitas pessoas ficam orando, e se queixam de nunca descobrirem qual é o propósito de Deus para as suas vidas. De novo, você só descobre o propósito de Deus para a sua vida servindo, fazendo, se metendo, se envolvendo, se entregando. Foi o Davi que falou, Davi pregou outro dia que falou um negócio sensacional. Servir, irmão, não é assim, eu quero servir. Vamos lá, então eu agora estou disposto a servir. Daniel pregou domingo, eu peguei, beleza, eu quero servir. Não, aqui não, deixa eu... acho que aqui é mais legal. Não, aqui também não, deixa eu ver onde é que eu vou servir agora. O sentido literal da palavra servir, irmão, vem desse lugar onde eu me coloco à disposição. Aliás, eu tenho ensinado isso aqui para os nossos líderes. Na reunião de líderes eu falo, qual é a premissa do serviço cristão? Disposição e disponibilidade. O que é disposição? Disposição é vontade. O cara tem vontade de fazer. Disponibilidade é vontade de fazer o que precisa ser feito. Entendeu? Então, irmão, hoje eu sou pastor, mas se Deus dissesse para mim, Daniel, acabou, você não vai pregar mais, você vai fazer uma outra coisa. Você não vai me ver mais aqui, porque eu vou estar fazendo o que Deus quer que eu faça. Entende? Entende, irmão? Fazer o que precisa ser feito. Fazer o que precisa ser feito. Na sua igreja local tem muitas coisas que precisam ser feitas e que você pode ajudar a fazer. O mundo, o reino de Deus nos propõe um sem número de coisas que nós podemos fazer para expandir o evangelho e o conhecimento de Cristo por todo o mundo. Ou pelo menos por todo o nosso mundo particular. Então, disposição e disponibilidade, fazer o que precisa ser feito, vontade de fazer o que precisa ser feito. Boas obras, Deus tem para cada um de nós boas obras. Essas boas obras foram escritas, planejadas na eternidade, quando nós ainda nem existimos. Sim, lembrei o que eu ia dizer. Olha, e essas boas obras que estão planejadas, elas não vão ser jogadas no nosso colo. O que eu quero dizer com isso? E eu quero dizer com isso que a vontade de Deus não é nos dar isso. A vontade de Deus é desvendar isso. Por quê? Porque Ele espera um relacionamento, Ele espera a troca, Ele espera a comunhão, Ele espera a parceria, Ele espera... Você entende, irmão? Ele espera a via de mão dupla. Ele espera o movimento para reagir, para responder. Então não é assim, você descobri qual é o propósito de Deus para a minha vida. Não. Você precisa estar num relacionamento com Ele. E você precisa estar servindo. E você precisa estar se envolvendo. E você precisa estar doando, repartindo aquilo que Deus lhe deu, para que Jesus multiplique aquilo que outros precisam. Amém? Amém, irmão? Amém. Deus vai nos usar naquilo que nós somos bons. E naquilo que Ele vai nos ensinar a ser bons. Porque de repente você pode pensar assim, mas eu não sei fazer isso. Mas o dono de toda a ciência, o dono de toda a inteligência espiritual é quem está chamando você, irmão. Então se Ele está chamando você é porque Ele viu em você a capacidade para fazer o que Ele chamou você para fazer. E se é Ele que chamou você para fazer e a obra é dele, Ele vai capacitar você para fazer aquilo que Ele chamou você para fazer. Amém, irmão? Mas eu não sei, e daí? Mas é assim mesmo que funciona. Porque se você soubesse, não era obra de Deus, era a sua obra. Se fosse o suficiente para você fazer sozinho, você não ia precisar de Deus. Seria sem graça, seria chato, não teria feito nenhum. Então Deus vai usar você naquilo que você é bom, naquilo que você também não é bom, naquilo que você sabe fazer e naquilo que você também não sabe fazer.
para que outras pessoas sejam abençoadas e também sejam tocadas pela graça de Deus. Sentiremos tanto prazer e alegria no serviço que ficaremos à procura do próximo irmão ou irmã e da próxima casa com a qual nós vamos nos envolver para praticarmos boas obras. Você entende, irmão? Eu profetizo isso em nome de Jesus. Vai ser disparado em você um comichão de boas obras. E você vai ficar inquieto para servir, para fazer o bem, para compartilhar, para pregar o evangelho. Falei pro Fabiano, esse ano a gente vai fazer isso, irmão. A gente vai mandar fazer um wing banner, um negócio bem bonito assim, daquele que balança com o vento. Vamos botar na praça. Oramos por saúde física. E a gente vai curar os enfermos na rua. Você entende, irmão? Faz qualquer coisa, faz alguma coisa, mas não fica vivendo a sua vida um dia depois do outro, como se a vida se resumisse ao seu umbigo. Tá comigo aí, irmão? Deus quer que você se dê bem no trabalho, que você cresça, produza, evolua, contrate, exploda. Deus quer, irmão, mas você nunca pode fazer disso um fim. Amém? Isso deve ser sempre só um meio. Sempre só um meio. Nós não somos o fim das coisas. Nós não somos o centro das coisas. Nós somos apenas parte do jogo. Somos apenas um jogador no campo, cumprindo a nossa função para que o time ganhe. O time é o reino, irmão. O técnico do reino é Jesus. O dono do clube é Deus. Nós somos apenas os jogadores. Amém? Então, se você é lateral, joga na lateral, irmão. Mas se, por exemplo, se por acaso o goleiro for expulso e o técnico quiser que você agarre, vai pro gol. Bota a luva e vai pro gol. Ah, mas não se agarra, vai pro gol. O técnico pediu para você ir pro gol. Nós somos jogadores no campo, amém? Jogando cada um na nossa função. Mas Ele está contando conosco. Eu gostaria de terminar essa reflexão misturada com palavras de profecia, convidando você para se levantar. Fique de pé, por favor, porque eu quero convidar você a fazer uma declaração de fé comigo. Amém? Porque se você crê na expansão de Deus que está vindo sobre nós em 2020, e se você quer se posicionar para que Ele toque a sua vida, irmão, você precisa fazer isso agora com, sabe, daquele jeito, como a gente faz as nossas declarações de fé. Você vai encher o seu pulmão de ar e você vai gritar isso mais alto que você puder. Jesus disse: se vocês tiverem fé em Deus, vocês dirão a esse monte: ergue-te daqui e lança-te para lá, e assim será convosco. Olha o que Jesus disse: se você disser, diga comigo, disser, há poder nas suas palavras, amém, irmão? Quando as suas palavras ditas estão alinhadas com as palavras de Deus ditas nas Sagradas Escrituras, você recebe aquilo que você diz. Amém? Você entendeu isso, irmão? Foi Jesus quem disse. Depois Paulo corroborou as palavras de Jesus dizendo: olha, tendo porém este mesmo espírito de fé, nós cremos, por isso falamos. Aliás, ele diz: criei, por isso falei. Nós também cremos, por isso falamos. O espírito da fé é crer com o coração e confessar com os lábios. Depois Paulo vai dizer, em Romanos capítulo 10, porque se você crer com o seu coração e confessar Jesus o Senhor como seus lábios, você será salvo. Quer dizer, a coisa só acontece quando a gente crê com o coração e confessa com os lábios. Amém? Por isso é que eu convido você a fazer declarações de fé, porque as nossas declarações de fé carregam o poder de tornar real aquilo que estamos profetizando, declarando, dizendo. Então, sobre o efeito dessa palavra, irmão, nós vamos fazer uma declaração de fé juntos. Por favor, os músicos me ajudem. Eu quero que você levante bem alto suas mãos. Aproveita para espreguiçar agora, se você está aí meio cansado, estica os ossos. Levante suas mãos bem alto. Encha o seu pulmão de ar, irmão. Você vai dizer isso forte, tá bom? Você vai dizer bem forte. Diga comigo: Senhor Jesus, eu recebo a expansão do Senhor sobre mim. Agora, meu 2020 será cheio da graça de Deus. Agora vem comigo, diga forte: o meu espírito será abundante, a minha alma será abundante, o meu corpo será abundante, os sonhos de Deus se realizarão, eu viverei, serei fortalecido pela profunda e real alegria. Diga forte comigo: a minha família será abundante, os meus relacionamentos serão abundantes, as minhas finanças serão abundantes, o meu ministério será abundante, eu verei a boa mão do Senhor.
cobrindo toda a minha vida. Em 2020, a minha vida será expandida para a glória de Deus. Se você crê, aplauda Jesus bem forte.